Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do projeto Make Sincerona. Eu sou a Tami Gasperin, maquiadora apaixonada por ensinar automaquiagem. Eu não trago apenas diquinhas, eu trago muita técnica, muita teoria comprovada, muita maquiagem pra vocês, eu respondo as dúvidas. Vocês já sabem, né, que acontece aqui um monte de coisa. Hoje estou aqui com a maquiagem pela metade porque o tema do episódio de hoje é base, maneiras de aplicação de base. Eu vou mostrar pra vocês algumas maneiras. Gente, eu vou aplicar com vocês hoje a base da Mary Kay só porque foi a primeira que eu peguei, tá? Poderia ser qualquer base pra eu mostrar pra vocês a aplicação. Eu já estou com a pele limpa, hidratada, hidratei a área dos olhos e comecei a maquiagem pelos olhos. Então o que eu fiz? Primeiro eu preenchi minha sobrancelha, inclusive essa aqui tá mais grossa do que essa, depois eu vou ajeitar. Inclusive hoje eu coloquei uma blusa um pouco mais aberta pra mostrar como descer a base no pescoço e colo também, beleza? Vamos lá. O que mais eu fiz nos olhos? Apliquei corretivo também na pálpebra, preenchi a sobrancelha, fiz a maquiagem do olho ali rapidinho, mas depois tem que terminar ela tá bem pela metade. E agora eu vou começar a aplicar a base com vocês. Eu não apliquei primer, vou aplicar rapidinho com vocês também o primer então, só porque eu realmente esqueci. Mãos estão limpas, o que é super importante, pego com a pontinha da unha. Esse é o BT Blur da Bruna Tavares. O local onde eu mais preciso da aplicação do primer é aqui, ó, no centro do rosto. Eu preciso do primer aqui e um pouquinho mais lá na testa, ó. Vou pegar um pouquinho mais porque ele ajuda também nas linhas finas. Bem pouquinho, gente. Vamos alinhar sempre expectativa e realidade dos produtos. Olha, BT Blur da Bruna Tavares. Todo primer de efeito blur, olha, eu não consigo aplicar um produto e não falar sobre ele, né? Não consigo. Então, todo primer que é efeito blur, ele é um efeito alisador. Então, as ruguinhas da testa, olha ali, elas continuam ali, mas elas ficam um pouquinho mais amenas, um pouquinho mais disfarçadas, vamos dizer assim. Vamos lá. Hoje eu quero mostrar pra vocês as diferentes opções de aplicar base. E eu vou começar aplicando numa região aqui, ó. Aqui embaixo, só de um lado, tá? Só de um lado com a mão, pra vocês verem. Porque não tem problema nenhum aplicar base com a mão. Eu não gosto de aplicar base com a mão porque eu me sujo. E quando eu vejo, eu tenho base por tudo, na tela do celular, no espelho fica tudo sujo. O negocinho dos pincéis aqui, a cada pouco eu tenho que esfregar, olha, porque vai sujando de produto. É uma coisa. Então eu já peguei um lencinho aqui de bom dia de neném, sabe? Porque eles são bem mais baratos do que os lencinhos demaquilantes. Então, pra limpar a mão, pra limpar pincel, assim, ó, cabo de pincel, pra limpar produtos, eu uso de bom dia de neném. Eu não uso o demaquilante, certo? Eu vou começar aplicando com a mão, então. Essa base aqui da Mary Kay, ela é líquida. Então, eu preciso agitar o potinho. Isso mesmo, agitar o potinho. Então, eu vou aplicar assim, ó, desse lado aqui. Quando eu vou aplicar base com a mão... deixa eu falar uma coisa pra vocês importante antes. Hoje eu não vou falar sobre cor, não vou falar sobre... outras coisas, outras teorias da base. Mas claro que se vocês tiverem pergunta, tudo bem, certo? Eu vou explicando um pouquinho. Mas em outro momento eu posso sim voltar aqui. Inclusive vou, porque vocês perguntaram bastante. Mas olha só, se eu for aplicar a base com a mão, a única coisa que eu vou fazer é isso aqui que eu tô fazendo. Espalhar. Só isso. Olha, só espalhar. Por enquanto eu não vou descer pro pescoço, tá? A mão, ela nos dá a vantagem de vocês ir bem, olha, em todos os cantinhos, E já tenho a aplicação aqui, ó, só nessa parte aqui pra aplicar com a mão. Eu vou, a base tá pingando aqui. Eu vou, nossa, perdi o que eu ia falar. Louca. Eu vou aplicar com vocês, né, várias maneiras diferentes. Por isso que eu vou aplicar com a base só aqui. Vou aplicar mais uma gotinha, né, porque caiu aqui. Daí o que a gente faz? A gente aplica, né? A gente aplica, ó. Aplica mais uma... Então, se eu quisesse construir camada, inclusive, eu já conseguiria construir camada. Quer aplicar base com a mão? Olha, gente, é como se fosse um creme. Não tem nenhum segredo. Cris já tá rindo, né, Cris? Já tá rindo das minhas palhaçadas. Eu esqueço, às vezes tô falando uma coisa, eu esqueço. Isso mesmo, Letícia, aplica como se fosse um creme, simples assim. Olha, a minha mão fica suja de base. E aí eu vou chegando lá na orelha, se eu tivesse lá na testa eu ia encostando no cabelo. E se eu quiser descer a base, eu vou descendo ela aqui também.
Só isso. Fica já com acabamento legal? Sim, já fica. Porém, todas as maneiras de aplicar base que eu vou mostrar pra vocês, pincel língua de gato, pincel de esfumar, pincel kabuki, dual fiber e esponja, todas essas maneiras eu gosto de dar batidinhas com a esponja depois. Esponja molhada. E depois eu vou te falar a diferença da esponja seca. Caiu meu cílio postiço lá no chão. Eu só tenho uma esponja seca aqui que tá suja, tá? Vai ter que ser essa mesmo, porque não tinha outra. E se eu molhasse, ela ia ficar desse tamanhão, né? Então, olha a diferença de uma esponja molhada e de uma esponja sequinha. Então, eu não vou dar batidinha agora com a esponja. Eu vou fazer depois no rosto inteiro, tá? Do lado de cá, eu vou aplicar com o Dual Fiber. Agora eu quero te mostrar o pincel Dual Fiber. Eu vou aplicar nessa região aqui embaixo, certo? O pincel Dual Fiber, temos o tamanho grande, temos os bem pequenininhos, que são mais para olhos ou para corretivo, e temos também o médio. Qual que eu mais gosto? O médio. O grandão, esse aqui, ele faz realmente ele espalha de uma maneira muito leve. Todos os Dual Fibers deixam a base mais leve, mas esse aqui, olha, para eu chegar pertinho aqui e não estragar a sobrancelha vai ser muito mais difícil, porque ele é um pincel muito grande. Então, o pincel Dual Fiber, esse grandão, ele é bom para dar polimento na base. Eu gosto de fazer isso com ele depois da aplicação. Agora, o médio, esse aqui é da Macrylan, número DF05, né, a numeração dele. Eu gosto sim, em todo o rosto, se eu quiser, certo? E o pequenininho seria melhor ou para sombras, mas eu nunca tentei esfumar com o Dual Fiber. Por quê? O Dual Fiber, ele não vai pegar o produto em pó direito, ele é melhor realmente para produto cremoso, mas dá certo, dá, mas não é o mais fácil. Agora, para espalhar corretivo na pálpebra, para espalhar corretivo aqui embaixo, é ótimo, bem bom mesmo. Então agora eu vou pegar a base. Olha, eu coloquei uma gotinha da base, para não ficar pegando ela toda hora, aqui na minha plaquinha, tá? Vou fechar a tampinha. É bom a gente se acostumar a sempre fechar os produtos, para não fazer caca. Porque, ó, já tava... Bota ali, ó. Já tava vazando de novo, sabe? Gosto com esponja aplicar pra dar acabamento. Eu também gosto, Lívia. Minha maneira preferida, porque eu acho mais rápida, é direto com a esponja. Só que tem alguns poréns, eu vou explicar pra vocês quais são os poréns. O Dual Fiber. Eu vou explicar cada um dos pincéis, certo? E aí você vai chegar na conclusão de como que é melhor a aplicação pra você, certo? Não existe certo ou errado. Existe o melhor pra cada uma de nós. O pincel Dual Fiber, tu me perguntou qual é a diferença do outro. Do grande pro pequeno, essa é a tua dúvida aqui? Me explica melhor qual é a tua dúvida para eu te explicar, certo? Então, olha só, o pincel Dual Fiber, eu posso fazer este movimento como se eu estivesse pintando ou um movimento grandão assim, redondo. Eu gosto mais desse grandão redondo. Qual é a diferença? O pincel Dual Fiber dos outros pincéis, ele vai deixar a aplicação muito mais leve. Muito mais leve. Então, ele tem as cerdas mais leves, com maior realmente movimento. Eu consigo fazer movimento maior com ele. Então, quando eu tô aplicando uma base muito densa, estilo a base da Avon, quem não assistiu os meus stories ainda, os stories sobre a base da Avon já estão nos destaques aqui do Instagram. E você não assistiu os stories sobre a base Real Matte da Avon, é uma mini resenha, tá postado, tá salvo nos destaques, tá? Então, o pincel Dual Fiber, olha só. Eu gosto de fazer esse movimento assim, bem circular, grandão. Com a base muito densa, ele iria riscar a base, ele não iria depositar direito, sabe? Então, eu gosto muito do pincel Dual Fiber para bases mais leves, para espalhar até um BB Cream, um protetor solar com cor, ou então para descer a base aqui, ó. E hoje eu tenho que descer minha base até aqui embaixo, até porque essa base da Mary Kay, gente, ela tá oxidando um pouquinho. Depois que eu pintei o cabelo, isso é fato, que minha pele não mudou de 2 semanas pra cá. Depois que eu pintei o cabelo, que eu fiz as mechas de novo, que eu fiquei mais loira, as minhas bases ficaram um pouquinho mais escuras e um pouquinho mais amareladas. Gente, tudo que a gente coloca de cor, tá? Coloração ao redor do nosso rosto faz um reflexo. E o cabelo também. Quando a gente pinta o cabelo, normalmente a gente tem que mudar a cor da sobrancelha, a gente tem que cuidar com as cores que refletem pra nossa pele. Não dos outros que são gordinhos, como o de blush, o kabuki. Entendi, Kim. Ele é mais leve, muito mais leve. Olha só a quantidade de cerda que tem num kabuki e a quantidade de cerda que tem no Dual Fiber. Mesmo se eu pegar o grandão, olha como as cerdas são abertas e como as cerdas aqui são bem densas. Então, quanto mais aberto o pincel, mais leve vai deixar a aplicação.
Por isso que eu não gosto desse tão grandão, porque ele vai deixar a aplicação ainda mais leve do que esse aqui. Agora esse aqui eu gosto bastante, que nem eu falei. Depois eu vou aplicar aqui embaixo a base inteirinha pra vocês com esse. Pra vocês é bom, né? Pra mostrar pra vocês com esse aqui. Vou aplicar depois. Fica super leve mesmo. Agora, vamos pro pincel língua de gato. Esse aqui é o pincel língua de gato grande. Olha, temos os dos olhos também. Esse aqui é médio. Temos os bem pequenininhos. O pincel língua de gato, a grande característica dele é que o pincel língua de gato é um pincel achatado e firme. Então eu não consigo fazer movimentos de esfumar com esses pincéis. O movimento que eu faço é de depositar. Então eu vou pegando a minha base que tá aqui, ó, na minha plaquinha. E com o pincel língua de gato, gente, essa base, olha aqui o quanto, aqui ó, assim dá pra ver. Vocês não vão conseguir ver tanto em casa, mas essa base tá oxidando e não é na minha pele, essa base tá oxidando realmente em contato com o ar. Porque quando eu mexi nela aqui, eu vi que ela tá bem mais clara dentro e na superfície que ficou em contato com o ar já tá bem mais alaranjada. Então, depois eu vou ter que dar um jeitinho na minha pele, provavelmente se ela oxidar demais. Mas ok, vamos lá, vamos passar no nariz e vamos aplicar aqui dos lados também. E na testa eu vou aplicar com o Kabuki. Então, o pincel língua de gato, olha, eu consigo chegar nos cantinhos, eu consigo chegar aqui, ó, sem estragar minha sobrancelha. Peraí que eu vou precisar do espelho, né? Olha, sem estragar minha sobrancelha, eu consigo desenhar aqui. Minha sobrancelha já tá feita. Aqui eu consigo chegar também bem pertinho do olho. Eu só não vou chegar bem perto do olho porque eu vou mostrar um outro pincel pra vocês pertinho do olho, tá? Mas olha, eu conseguiria dar batidinhas lá pertinho do olho também. Então o pincel língua de gato, ele tem sim uma vantagem muito boa. Por quê? Eu vou fazendo esses movimentos aqui como se eu estivesse realmente pintando. E eu vou depositando a base. O problema, pra mim, na minha opinião, do pincel língua de gato é que ele deixa a base manchada, riscada. Só que o língua de gato, em conjunto com uma esponja úmida, como todos os outros, como eu falei pra vocês, eu acho que fica muito bom. Então eu vou pegando minha base aqui e olha o que eu vou fazendo. Eu vou aplicando como se eu realmente estivesse... Deixa eu pegar um espelhinho pra não fazer caca. Aqui. Eu vou aplicando como se eu realmente estivesse pintando a minha pele. Aqui já tem sombra, olha, eu consigo desenhar até onde eu vou pra eu não estragar o que eu já fiz. Inclusive ali eu estraguei antes sem querer, ó. Entrei um pouquinho na sombra, tudo bem, depois a gente dá o acabamento. Porque eu esqueci que eu já tava com o olho feito. Agora, quando eu chego perto do cabelo, eu não consigo dar um acabamento muito legal com ele, porque ele é um pincel também muito denso, certo? Agora, se eu venho com a esponja e eu dou batidinhas por cima dele, por cima dessa aplicação, eu acho que fica um casamento perfeito. A base da Avon, que é uma das bases mais densas que eu tenho, tirando bases compactas, como base, aquelas que vêm em paleta, sabe? Como, por exemplo, a base da Kryolan, que eu tenho aqui, que é uma base super densa. Tirando essas bases, a base Real Matte da Avon é a base mais densa que eu tenho. E também de cobertura bem alta. Eu não gostei de aplicar ela com os outros pincéis. Eu gostei de aplicar com o língua de gato. Por quê? Porque com o língua de gato, se a base é leve ou se a base é mais pesada, mais densa, eu consigo esticar a base. Olha, com a mão leve, mas eu consigo sim pintar o meu rosto. Se é uma base muito aguada, muito aquosa, por exemplo, um BB Cream muito leve, ou até uma base mesmo dessas muito líquidas, sabe aquelas que vêm em conta-gotas, que ela é realmente muito líquida? O língua de gato, pra mim, não vai ser a melhor solução, certo? Mas para as outras todas, sim. E para as bases muito densas, pra mim, ele é o melhor. Então essa esponja aqui é a da Marissade com o Oceane e ela está úmida. Eu acabei de lavar ela lá na pia do meu banheiro com sabonete, espremi pra tirar a água, depois espremi, apertei ela com a toalha. E agora eu vou dar batidinhas, olha. Aqui eu apliquei com a mão, aqui eu apliquei com o Duo Fiber e aqui eu apliquei com o língua de gato. Eu não vou arrastar a esponja assim, ó. Eu vou dar batidinhas, porque eu tô usando ela pra dar acabamento na minha pele. E agora, quando eu encosto ela no cabelo, ou quando eu venho com ela aqui pra trás, ó, da orelha, ela vai me dar, com certeza, um acabamento bem bacana. Com a esponja eu posso, olha, encostar na sombra sem pegar... Só cuidado pra não pegar na pontinha, por exemplo, se tiver muito suja de base, cuidado pra fazer isso, tá? Olha, vira a esponja, encosta ali na sombra, certo?
Então eu consigo dar um acabamento bem bacana em toda a pele. Eu aplico direto com a esponja. É errado? Não, Inês, é a minha maneira preferida. Eu vou explicar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês aqui no pescoço direto com a esponja, porque vai faltar lugar. Agora com o kabuki eu vou aplicar na testa. O pincel kabuki tem vários formatos. Olha, tem um aqui que tá bem sujo, que é da Macrylan A32. Ele é um kabuki em formato de língua de gato. Olha que coisa doida. Por que isso? Porque ele é chato, mas ele é extremamente denso. Tem esse aqui, que é de cerdas na diagonal, que é o chanfrado, então é um kabuki chanfrado. Tem reto, tem redondo, então cuidado, porque pincel kabuki tem de vários formatos diferentes, tá? Então cuidado aí pra não pegar um pincel, comprar um pincel errado. A base tá aqui, eu vou pegar ela com o dedo, só pra não fazer tanta caca. Vou colocar ela aqui, ó, na minha testa. E com o pincel kabuki, eu vou dar batidinhas arrastadas. Olha, encosto e arrasto, encosto e arrasto, encosto e arrasto. Câmera lenta, encosta e arrasta. Agora, rapidinho. Só que o pincel kabuki, ele não me dá precisão. Então, nesse momento que eu já tô com a sobrancelha pronta, olha, eu não consigo desenhar bem certinho. Mas lá, quando eu chego na raiz do cabelo, é ótimo para fazer esse acabamento da base. É ótimo com o pincel kabuki. Muito, muito, muito bom mesmo. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui, só vou fazer o acabamento na minha sobrancelha antes que eu esqueça, tá? Porque senão eu vou esquecer, porque eu me conheço. Com o pincel língua de gato, olha o que eu consigo fazer. Dar acabamento aqui, ó, na sobrancelha. Com os outros pincéis eu não consigo fazer isso, nem com a esponja. Tem que ser pincel de precisão. Posso dar só batidinhas, só que vai ficar mais pesado. Então as batidinhas arrastadas, pra mim, é a melhor saída. Eu vou aplicar mais uma camada de base aqui nessa região, porque olha ali o meu melasma. Vocês conseguem ver aqui uma mancha? Então eu tenho melasma bem aqui, ó, no alto da testa. E eu vou aplicar então agora direto com a esponja, certo? Só que antes de falar da aplicação direto com a esponja, deixa eu te falar uma coisa sobre o kabuki. Tami, é verdade que o kabuki deixa a cobertura maior? Nunca usei. Sim, não é que ele vai pegar uma base leve e vai deixar ela mais pesada, não. Bases de alta cobertura ficam muito pesadas com o kabuki. Digamos assim, o kabuki, ele não vai alterar a cobertura da base, mas ele não deixa a base com efeito leve. Pra mim, ele é o que mais deixa a base com efeito pesada. Porém, se você vier depois e dar batidinhas com a esponja úmida, eu não acho que vai ficar feia a cobertura por ser um pincel kabuki. O que eu acho que a gente tem que prestar atenção? Olha, gente, como eu tô mais amarela, quase alaranjada. Por que essa diferença? Porque a base tá oxidando. E vocês vão ver direitinho a cor quando eu colocar uma gota nova. Vocês vão ver como essa base está oxidando. Então, olha só. A base Real Matte da Avon, por exemplo, que é uma base bem densa, ela é uma base... Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Mas eu quero muito que vocês vejam a resenha dela lá nos stories do Instagram. Olha só. Olha, parece uma pomada. Ela é muito densa. Quando eu coloco ela aqui na plaquinha, olha isso. Ela é muito densa, muito. Ela não tem nada de líquida, sabe? Ela é uma base densa. Isso se dá por conta da formulação da base, que é uma base de alta cobertura, que tem bastante pó na composição, bastante pigmento na composição. Então, o kabuki, numa base tão densa, deixa essa base ainda com maior cobertura, porque vai deixá-la mais concentrada, certo? Então, se você tem alguma base aí de média cobertura e você acha que da maneira que você tá espalhando ela não tá ficando legal, não tá ficando a cobertura que a base entrega com a aplicação que você tá fazendo, tenta com o kabuki. Talvez você vai gostar mais. E outra coisa, se você tá achando que a sua base tá ficando com cobertura muito alta, muito seca, muito densa, marcando muito a tua pele, deixa o kabuki de lado, aplica com outros pincéis, porque o kabuki ele é bom para algumas situações e ruim para outras. Se ficarem com dúvidas sobre isso do kabuki, me falem, tá? Eu, sem perceber, faço força e fico com a mão doendo ao aplicar base com a esponja. Andréa, não é pra ficar com dor, não. Com certeza tu faz muita força. Com certeza tu faz muita força.
Vamos fazer um treinamento, então, de mão mais leve. Porque se tu dá batidinhas com a mão com muita força, você tira um pouco da base demais, sabe? Quais bases tu prefere, amor? De média ou de alta cobertura? Depende do meu dia, depende do que eu quero. Eu gosto das de média cobertura porque eu consigo trabalhar camadas se eu quiser. As de alta cobertura, às vezes a gente já vai ficar com uma cobertura muito alta, mas tu consegue diluir essa base com hidratante ou com diluidor de maquiagem mesmo, caso você queira diluir. Mas então eu prefiro de média cobertura. Uma base de média cobertura com um efeito bom, que deixa um efeito bonito na pele, ela normalmente aceita a camada, que é o que eu vou fazer com a da Mary Kay agora. Então olha o que eu vou fazer agora, pra vocês verem que a base tá oxidando. Aqui, ó, tá a base da Mary Kay. Aqui, ó. Vou colocar ela aqui do lado, uma gotinha nova. Vocês estão vendo, gente? É a mesma base. Olha o quanto laranja ela tá aqui. Dá pra ver na câmera, dá pra ver no celular. Isso não é um defeito da base, certo? Não é. Eu não vou deixar de usar essa base por conta disso. Eu só vou aprender a usar. O que acontece, gente? Oxidação é um termo que eu, inclusive, preciso estudar um pouco mais a fundo, certo? A oxidação. Mas é quase todo tipo de material oxida ao entrar em contato com o oxigênio. Sim, comida, por exemplo, às vezes você abre um pacote, ele não começa a estragar, é porque entrou em contato com o ar. Junto com o ar, tem também bactérias, enfim, outras coisas que vão fazendo o produto se decompor, vamos usar estes termos. Com maquiagem, o que acontece é que alguns produtos mudam de cor, alteram a cor com o passar do tempo. O que não é legal, o que é uma coisa que acontece com a base Studio Fix da MAC, por exemplo, é que as bases de fundo mais neutro, de fundo mais rosado, com o passar do tempo, olha só, toda vez que tu abre um produto e tu coloca de volta, ou tu só fecha a tampa, entra ar, então vai oxidando dentro da embalagem mesmo. Então, algumas bases acaba que, ou produtos corretivos também, ela vai oxidando mesmo sem você tirar da embalagem. Isso é um problema. Agora, o que aconteceu com a base da Mary Kay é a mesma coisa. De tanto eu abrir ela foi oxidando. Só que por ser um buraquinho tão pequeno, eu achei que ela oxidou muito rápido. O que eu tenho que tomar mais cuidado agora? Toda vez que eu usar essa base, eu tô me olhando lá no espelho, eu tô me achando muito bronzeada, meio laranjinha, sabe? Então eu vou descer mais essa base. Então toda vez eu vou descer mais a base, eu vou trabalhar com a iluminação no meu rosto. Agora tem um problema maior, bases que oxidam. Não é nem que oxida dentro da embalagem. São as que oxidam na tua pele depois com o passar das horas. Porque olha só, apliquei, oxidei, ok. Vou dar um jeito aqui na hora de fazer minha cobertura. Eu vou pegar um corretivo mais claro, eu vou fazer uns pontos de iluminação. Se eu precisar aplicar um produto mais claro no rosto inteiro, o pincel Duo Fiber é ótimo pra isso, só que tem que ser antes da base secar 100%, tá? Senão vai ficar tudo manchado. Que inclusive eu tô falando aqui muito, daqui a pouco eu vou estar toda manchada aqui se eu tentar fazer camadas, não sei. Vocês vão ver comigo isso aqui junto comigo. Mas quando o produto oxida ao passar das horas, é um problema. E isso já me aconteceu com a Studio Fix da MAC, já me aconteceu com a da Mary Kay também. São bases, as bases que mais oxidam normalmente são as bases mais secas, essas bases de efeito mate, normalmente. Porque a oxidação, ela se dá numa reação química entre a ação do ar e também a ação da tua pele. Sim, quando você coloca a base na sua pele, às vezes oxida mais e oxida menos. Então é uma reação que a gente não tem nenhum controle. Agora, se a tua base oxidar muito, é um problema. Se ela oxidar só um pouquinho, como aconteceu comigo aqui, eu acho que tá ok, porque é esperado isso, sabe? Olha, vou pegar a base direto lá com a esponja pra mostrar pra vocês e pra fazer uma segunda camada aqui, ó, na área onde eu tenho melasma. Porque a base da Mary Kay, ela realmente recebe camada muito bem. Eu só não sei se eu deixei secar demais a primeira camada. Acho que não, ó, tá tudo certo. Eu só vou dando batidinhas. Então, aplicar direto com a esponja, gente, é ótimo. Tu só dá batidinhas, olha só. E eu vou fazendo esse movimento, olha, entrando lá no cabelo. Tem que fazer isso, senão você vai ficar com uma máscara, certo? Eu vou colocar mais uma gota de base aqui na minha plaquinha. E vou colocar um pouco de iluminador. Desculpa, hidratante, não é iluminador nada. Olha só, eu peguei mais hidratante do que a base. Não precisa, ó, vou tirar aqui o hidratante, ó. Vou colocar aqui no meu lencinho. Então eu peguei hidratante e base
Com a minha espátula, mas poderia ser com o cabo de um pincel, por exemplo, eu vou misturar, eu vou diluir a base com o hidratante. E agora eu vou aplicar tanto com a esponja quanto com o Dual Fiber aqui embaixo para vocês verem. Então eu posso fazer o seguinte, olha, pegar essa base e no pescoço, nu é bom, né? No pescoço e aqui embaixo, eu gosto de só igualar a cor. Então, fazer uma cobertura um pouco mais leve. Então, uma das maneiras de fazer cobertura mais leve é você diluir a sua base, como eu fiz agora. E outra maneira é aplicar dessa maneira que eu também estou fazendo. Com a esponja, quando eu faço esse movimento de arrastar, eu consigo uma menor aplicação. Uma menor aplicação, ficou um termo muito errado. Eu consigo uma aplicação mais suave, uma aplicação mais leve, essa é a palavra. Agora, se eu dou batidinhas com a esponja, eu consigo uma aplicação mais concentrada. O Dual Fiber eu vou aplicar aqui embaixo, tá? Então eu vou pegar agora com o Dual Fiber, olha só, ele é bem espaçado as cerdas. Então eu não consigo nem pegar muito o produto. E olha o que vai acontecer aqui embaixo. Vai fazer uma cobertura aqui super leve, eu tenho que tirar um pouquinho a blusa daqui, vai fazer uma cobertura bem leve, só que vai tirar essa minha diferença de tão vermelha aqui embaixo. Vocês estão vendo que aqui eu tô mais vermelha? Aqui tem alguma bolinha aqui, então com o Dual Fiber não vai dar conta. Olha, vou aplicar então a base aqui, ó. Aonde eu tô muito vermelha, eu aplico um pouco mais. Isso aqui, gente, por exemplo, em clientes, numa festa, para que vão para uma festa, ou se você, né, vai se maquiar para ir para uma festa com um vestido mais decotado, um vestido mais aberto, faça isso também. Desça o produto se te dá oxidação ou diferenciação de cor, como eu tenho. Meu peito é mais rosado, meu pescoço é mais claro e o meu rosto, ele é não tão claro quanto o resto e nem rosa quanto o peito. Então o pincel Dual Fiber, ele é bom para isso aqui, ó, para fazer para espalhar assim, ó, bem grandão. Agora o que eu tô vendo lá no espelho é ok a cor, não tá exatamente igual, por quê? Porque aqui eu estou maquiada e aqui não, bem mais maquiada. E naturalmente, gente, quando a gente olha alguém maquiada, é normal que a cor fique um pouquinho diferente, porque nós temos uma diferença de textura. Aqui no meu rosto, eu tenho uma camada maior de produto. Eu não quero essa mesma camada aqui embaixo. Eu não quero que apareça que eu estou maquiada aqui embaixo. Eu quero apenas que não apareça diferença gritante de cor. Outra coisa, então, as bases preferidas de uso pra mim, de uso pessoal. Gosto muito da Studio Fix, ela dá muito certo na minha pele. A da Mary Kay me surpreendeu horrores. Por quê? Eu usava a base da Mary Kay, gente, há muitos anos atrás. Quando eu comecei a me maquiar, quando eu conheci a Mary Kay, na verdade eu já me maquiava, mas até era consultora da Mary Kay naquela época. Foi 2014, não, casei em 2014. Foi 2012, por aí, 2011, 12. Então eu conheci a base da Mary Kay, era outra embalagem, já amava. Aí eu comecei a maquiar as minhas primeiras clientes com a base da Mary Kay. Depois, né, muita coisa mudou, eu nem tinha mais contato com a Mary Kay. Agora que eu voltei aqui pro sul, que eu voltei a ter contato com a Mary Kay, comprei de novo. Ela é outro formato, outra embalagem e outra fórmula. E eu amei essa base. Ela é, gente, uma segunda pele. Eu me enxergo no espelho, olha, quando eu me mexo, parece que eu não tenho nada no rosto. Pra mim, isso é uma característica bem importante numa base que tenho que levar em consideração. Por quê? Porque a gente precisa se sentir bem com a maquiagem e não rebocada. A base da Avon é uma base que eu sinto ela no rosto. Mesmo assim, ela é confortável, mas eu sinto ela. A base da Mary Kay eu não sinto. Então eu gosto da base da Mary Kay, eu gosto da base, uma das minhas preferidas, gente. A base da Vizela eu gostei bastante. E tem duas bases de cobertura mais leve que eu uso muito no dia a dia, que é a HD da Vult e a Fit Me da Maybelline. Então essas são as minhas bases de uso assim, dia a dia. Então é Vizela, Mary Kay, a Real Matte da Avon, com uma cobertura bem pesada. Então pra vídeo, gente, ela deixa a pele linda. Linda, com bastante cobertura. Então depende do que eu quero, tá? Então, essa é a minha resposta. Já ouvi falar que essa placa que você tá usando modifica a cor dos produtos, é verdade? Não! Maior mentira da vida! Esta placa é de aço inoxidável. Se o aço é inoxidável, como é que ele vai oxidar os produtos? Eu já ouvi, gente, professoras dando aula falando, não comprem placa de inox porque ela oxida a base. O que oxida a base, o corretivo ou qualquer produto, é o ar. Eu já fiz teste, gente. Eu peguei uma gota de base, eu coloquei nessa placa, deixei ela horas parada,
Peguei uma superfície de plástico, de acrílico, deixei horas separada, uma do lado da outra e não mudou nada, porque é o ar que oxida a base. Agora, se tu pegar uma plaquinha de ferro ou de alguma liga metálica que não seja inox, aí eu não tenho como te garantir. Mas o aço inoxidável já diz a palavra não oxida. E o que oxida não é o negócio ali, é o ar em reação, certo? Tami, uso muito gargantilha e cordão descendo a base. Será que irá manchar a gargantilha ou cordão? Sim, vai manchar, só que aí tu tira ela, passa e põe de volta. Como é uma camada muito mais fina, não vai dar caca ali nela, sabe? Sabe que eu sabia que era o Dual Fiber? Um pincel com cerdas dos dois lados. Por isso eu perguntei. O Dual, não tá errado, Kim. O Dual Fiber não é que é dos dois lados. O Dual Fiber tem 2 tipos de cerdas. Essa cerda marrom é uma cerda natural. E essa cerda branca é uma cerda sintética. Então ele é um pincel de polimento por conta disso. Como descer a base e cuidar pra não manchar a roupa? Então, Cris, isso é um problema, minha lindeza. Isso é um problema. Tem que descer com menos cobertura, que nem eu fiz. Mas olha, se for uma blusa branca, vai manchar. As roupas coloridas não mancha dessa maneira como eu fiz. Eu desci ela leve. Agora tem dias, gente, que se eu tô com muita diferença, eu tô muito vermelha. Tem dias que eu tô muito vermelha no peito, porque é uma área de circulação sanguínea. Isso muda de pessoa pra pessoa. E se eu pegar sol também, né? Eu fico vermelha aqui, porque eu tenho a pele bem sensível aqui. Então eu tenho que aplicar a base. Aí eu vou sujar qualquer roupa. Então vou pegar mais um pouquinho da base da Mary Kay de novo. Gente, eu não vou passar a base da Mary Kay ali porque vai arder meu olho, tá? Eu vou passar a base, eu vou passar corretivo mesmo. Que é isso, Tami? Base e arder o olho? Sim, o único defeito da base da Mary Kay pra mim. Na verdade, são 2 defeitos agora, né? Um, que ela está oxidando, mas como eu falei pra vocês, eu não acho isso um problema, eu não acho grave, na verdade eu não acho um defeito, é normal de algumas bases, mas eu tô achando que ela tá oxidando um pouco mais do que poderia, certo? Só que ela arde os olhos. Esse pra mim é um defeito muito grande, ela arde os meus olhos, os meus e de outras pessoas também. Então vamos fingir que isso aqui é base, tá? Vamos fingir que é base, certo? Esse corretivo aqui na câmera, gente, do Instagram parece muito mais amarelado do que ele é. Eu não gosto de corretivo amarelo, certo? Não dá certo. Ele é um pouquinho amareladinho, sim, mas a minha pele ela tem um fundo levemente amarelado, certo? Então, esse pincel aqui é um pincel de esfumar os olhos, é o A09 da Macrylan. Ele é um pincel muito bom para esfumar produtos cremosos, como corretivo ou base. Então, olha só, eu vou dando batidinhas arrastadas. Assim como o pincel Kabuki que a gente falou antes. Vou aplicando aqui, ó, pra dar um pouco mais de cobertura nessa região que eu tô me vendo ainda um pouco avermelhada, tá? Eu não tô fazendo triângulo de iluminação com essa base. Olha ali. Por que eu gosto de pincel pequenininho pra aplicar base? Ou corretivo, como é o caso aqui, né? Mas poderia ser base. Porque o pincel pequenininho, gente, olha só, eu vou em todos os cantinhos. Eu aplico base nas minhas clientes assim, com um pincel bem pequenininho. Demora mais? Não, porque você pega o jeito. Agora, esse pincel precisa da esponja depois, assim como os outros, né? Essa esponja aqui, ela tá úmida. A esponja úmida, gente, pra mim faz toda a diferença. Vou pegar uma esponja seca agora. Olha só, quando eu aperto a esponja seca, olha o que acontece. Quando eu aperto a esponja úmida, ela volta na hora. Então, a esponja seca, ela fica densa, ela fica dura, certo? Então, quando eu dou batidinhas aqui, ó, ela vai retirar o produto do lugar e ela vai absorver mais produto. A esponja úmida também absorve o produto, olha o quanto ela fica suja. Porém, ela é macia, ela é gostosa e ela não chupa todo o produto. Por quê? Porque já tem água dentro dela. Tenho aqui uma esponja pequenininha, essa aqui é da Oceane, não, mentira, Índice Tóquio, essa daqui. Olha que beleza, pra fazer o acabamento aqui, ó. Opa, desculpa, deixa eu me ajeitar melhor. A pontinha dela, gente, olha, eu posso colocar quase dentro do olho. Posso dar acabamento aqui dentro, posso dar acabamento aqui fora, sem estragar minha sombra. Certo, minhas lindezas? Essa é as maneiras de aplicar base que eu conheço. Existem, que eu uso também, né? Existem outras maneiras também, como uma esponja de silicone, que eu já ouvi falar.
Aliás, eu já usei, achei péssimo, porque ela desliza a base. Então, ela fica assim com um acabamento que eu acho mais difícil de fazer do que qualquer outro. Agora eu vou selar minha pele pra terminar minha maquiagem e também pra deixar minha pele sequinha, né? E também, olha, vocês estão vendo essa diferença de cor? É porque tá molhado esse corretivo e eu preciso secar ele, selar ele. Pincel com esponja. Aqui, pincel com esponja pra mim é uma besteira, porque o pincel com esponja, ele vai te dar muito trabalho pra ir lá molhar a esponja e aí vai ficar uma esponja dura. Depois que aprendi a molhar a esponja, eu nunca mais usei seca. Irlandês, eu não consigo usar a esponja seca de jeito nenhum. Não consigo. Você deixa com água ou com água termal? Oi, Jennifer. Eu acho que a sua pergunta é se eu molho, né, com água ou com água termal. Isso? Eu molho com água da torneira. Água torneiral. Água da torneira mesmo. Por quê? Vou mostrar pra vocês. Eu não tenho água termal aqui, mas eu tenho uma bruma, certo? Ah, sim, tem um outro tipo de pincel que eu não falei pra vocês. Tem um pincel que ele parece escova de sapateiro, sabe? Olha só, se eu for molhar com água termal ou com isso, ela não incha. Fica na superfície. Então, não, pra mim, não faz sentido nenhum, sabe? Esponjinha sempre molhada, tanto pra base quanto pra corretivo, came pra mim sim. Agora, essa aqui, ela tá seca. E vocês viram que eu dei umas batidinhas ali pertinho, né? Não acho que pro corretivo faça tanta diferença quanto pra base, mas mesmo assim eu prefiro. Muito obrigada por ter assistido até o final. Deixem as dúvidas de vocês sempre por aqui, nas redes sociais ou, né, nos contatos todos que eu tenho. Entrem no canal do Telegram e se inscrevam na lista de e-mails. Um beijo bem grande no coração, nos vemos amanhã com uma super maquiagem por aqui. Tchau!